Oi, amores! Hoje a gente tá aqui com um convidado super, ultra, mega especial, que é o Bruno Silva. Ele é um dos meus melhores amigos, eu amo de paixão. E ele é um super chefe. Ele já trabalhou em vários restaurantes badalhados, ele trabalhava em Noronha, sabe? Uma vida bem difícil. Era chefe do Mergulhão, ele era subchefe do Nicolau, antes do Nicolau fechar por causa da pandemia. Hoje ele tá fazendo personal chefe final de semana, então quem quiser entre em contato com ele, eu vou deixar aqui embaixo o contato dele. Só liga pra mim. E dias de semana ele é o chefe da brigadeiria. E então, por favor, conta o prato que a gente vai fazer hoje. Então, pessoas, olá, tudo bem? Então, hoje vamos apresentar para vocês esse prato maravilhoso, que é um risoto de camarão com alho poró, e um molho de maracujá, para trazer um pouco de acidez para o nosso risoto, e um pouco de crocância também das sementes de maracujá. E finalizamos aqui com umas folhas de basílico, que é super refrescante, traz um pouco de frescor para o nosso prato. Isso. A gente escolheu esse prato, que é um prato teoricamente fácil. Teoricamente fácil, sim, mas que tem algumas regras, né? Sim, que a gente vai ensinar tudo direitinho, passo a passo. E para você fazer pro seu amor no Dia dos Namorados. Espero que vocês gostem dessa receita. E se vocês gostarem muito e pedirem muito, o Bruno vem aqui mais vezes, né? Prometo que eu volto. Para fazer mais receitas salgadas aqui nessa brigadeiria. Então é isso. Um beijo, obrigada. Vamos começar a preparação do risoto com o caldo. A gente gosta de fazer o nosso caldo, principalmente o de legumes, e hoje a gente vai fazer o de camarão. E o Bruno vai contar como é que a gente faz. Então, gente, como a gente vai utilizar, vamos fazer um risoto de camarão, a gente vai utilizar a casca dos camarões, mas caso vocês não forem fazer um risoto de camarão, vocês podem fazer só com legumes mesmo, fica perfeito. Então, pessoal, como a gente vai fazer um risoto de camarão com alho poró, a gente vai utilizar essa parte aqui, ó, do alho poró, para utilizar no risoto do camarão, e as folhas nós vamos utilizar para o caldo, para agregar mais sabor ao nosso caldo. Ó, então vou separar aqui essa parte. É importante sempre limpar entre essas partes, pode ficar um pouquinho de terra, tá vendo? A gente vai lavar e depois vai picar. Então vamos cortar aqui em rodelas nosso alho poró. Então vamos deixar isso aqui separado para o nosso risoto, e as folhas nós vamos utilizar para o nosso caldo. É importante sempre lavar bem essas folhas, porque pode ficar um pouquinho, igual eu falei, de terra. E os nossos legumes que a gente está utilizando no caldo, eles são orgânicos. Então a gente não tirou a casca, a gente lavou bem com uma esponjinha a casca e só cortamos. Então aqui a gente tem cenoura, temos cebola com casca também e uma cabeça de alho, que o Bruno só cortou na metade. Isso. É importante lembrar que se o seu legume não for orgânico, é legal tirar a casca ou lavar bem a casca mesmo. E, igual o Bruno falou, a gente tem as cascas do camarão. Se você não quiser comprar o camarão já limpo, é só você pedir na peixaria casca que eles te dão. Muitas vezes até de graça. E aí a gente vai usar essa casca. Então agora a gente vai mostrar pra vocês na panela como a gente vai fazer. Pessoal, então para fazer o nosso caldo de camarão, vamos adicionar a panela bem quente, com fundo bem quente, um fio de azeite, as cascas do camarão, vamos dourar bem essa casca para soltar mesmo o sabor do camarão, e em seguida vamos adicionar os nossos legumes. Aí a gente vai colocar água por cima até cobrir os legumes e o camarão, e vamos deixar cozinhando em fogo bem baixo por mais ou menos 1 hora, para pegar bastante sabor dos legumes e das cascas.
nosso caldo está ali em fogo. Assim que finalizar, enquanto isso a gente vai fazendo o nosso molho cítrico de maracujá. Para esse molho nós vamos utilizar um suco de limão, maracujá, azeite, manjericão para trazer um pouco de frescor, sal e o melaço de cana para a gente dar uma quebrada na acidez do nosso molho. Quem não tiver melaço pode colocar o quê? Pode utilizar o açúcar mascavo. Ou um pouquinho de mel também. Isso. Então a gente vai colocar tudo no processador ou no liquidificador, não é isso? Isso. Então vem com maracujá. Você pode adicionar todos os ingredientes. O azeite. Quanto de sal? Isso é uma pitadinha de sal, o sal vai ser a gosto, a gente prova no final, tá? O melaço. Todo? A gente está utilizando mais ou menos 60 gramas de melaço de cana. As quantidades vão estar aqui na tela. Limão. Limão. Suquinho de limão para dar um pouco mais de acidez. Pessoal, é interessante que na hora que a gente for bater esse molho para misturar todos os ingredientes, a gente faça ele na função pulsar para não quebrar todas as sementes do maracujá. Porque é interessante quando a gente for agregar esse molho ao nosso risoto, ele traga um pouco de crocância e traga uma sensação mais agradável ao nosso paladar. Manjericãozinho. Vai pôr agora? Sim, pode pôr agora. Gente, vamos dar só umas 3 pulsadas só, tá? Para não processar muito a semente do maracujá. Foi uma. É isso. Pessoal, então nosso molho está pronto. Quem tiver preferência pode servir ele quente ou na temperatura ambiente mesmo. Vou virar aqui. Virei para as pessoas verem. Pronto, o molho tá pronto, a gente vai deixar ele reservado e agora a gente vai começar a preparar o risoto. Pessoal, então enquanto a nossa frigideira está aqui esquentando, a gente vai temperar o nosso camarão. Eu estou utilizando dois tipos de camarões, um menor para o nosso risoto e um maior para a nossa finalização do risoto. Então eu vou temperar ele com um pouquinho de sal, os dois risotos, tá? Os dois camarões. Vou colocar um pouquinho de suco de limão, só para trazer um pouquinho mais de acidez do nosso risoto. Vou adicionar também um pouquinho de pimenta. Isso é pimenta do reino. Isso. Tá. Então nossa frigideira está bem quente aqui, ó, já está saindo fumaça, inclusive. Vou adicionar um pouco de azeite e vou grelhar o nosso camarão. Se tiver muita quantidade de camarão, é bom não colocar tudo, né? Isso. Colocando aos poucos. A gente vai grelhar bem o nosso camarão. Então, como que faz para grelhar o camarão e ele não ficar borrachudo? A gente deixa ele aqui quietinho, ó, paradinho. A gente adicionou o nosso camarão, a gente deixa ele aqui grelhando um pouco para depois virar o nosso camarão e a gente reserva ele porque no final do processo do risoto, a gente vai adicionar esse camarão e o arroz ele vai estar muito quente. Então, aos poucos ele vai cozinhando depois no processo de finalização do risoto. Então é importante, por isso que é importante a frigideira estar bem quente, né? Para só selar o camarão. Isso mesmo. Ó, o camarão tá bem douradinho aqui já, ó. Então é importante a gente fazer também o risoto, esse processo de grelhar o camarão, na mesma panela que a gente vai fazer o risoto, tá? Por quê? Vai ficar um pouquinho aqui no fundo da nossa panela e isso vai agregar mais sabor ao nosso risoto. Então é isso. Esse processo aqui já tá bom. Eu vou reservar esse camarão aqui. Vou esperar mais um pouquinho. E vou grelhar os nossos outros camarões, que é para finalização do nosso risoto. Para finalizar o nosso prato. Essa quantidade que a gente está fazendo serve em 2 pessoas, Sim. né? A gente está fazendo para o Dia dos Namorados, mas quem quiser aumentar, fazer para a família, pode duplicar, triplicar a receita tranquilamente. E agora vamos adicionar os nossos camarões maiores, só para finalização do nosso risoto. Frigideira bem quente, tá? Eu vou deixar aqui até nossos camarões
mudar de cor, ficar um pouco mais rosado, que é o ideal. Pessoal, então para quem não conseguir comprar o camarão já limpo, esse aqui, como vocês podem observar, a gente já conseguiu comprar ele já limpo. Mas aqui, ó, ainda ficou um pouquinho das vísceras do camarão. Então é importante que nós possamos tirar sempre essas vísceras, tá? Alguns camarões já vêm com casca, então a gente faz o processo de retirada da casca. E lembrando que a gente pode utilizar essa casca para fazer o caldo, para agregar mais sabor ao nosso risoto. Então é só vir com uma faquinha, né? Com uma faca de cozinha pequenininha, corta aqui em cima, nessa parte, e tira com uma pinça ou com a faca mesmo as vísceras. E aí ele vai ficar assim limpinho. Aqui a gente deixou com o rabinho para finalizar o prato, mas se quiser tirar é só puxar assim, ó, que ele sai facilmente. Aí ele fica assim, ó. Pessoal, então já dourei aqui o camarão de um lado, vou grelhar do outro. Pessoal, então esse aqui, ó, é o ponto ideal para o nosso camarão para finalização. Observe que ele muda um pouco de cor, ele fica um pouco mais rosado e no meio ele fica mais esbranquiçado mesmo. Então esse é o ponto ideal para o nosso camarão. Tá? Vou separar aqui e no processo final, quando a gente finalizar o nosso risoto, a gente finaliza com os camarões maiores. Se deixar ele muito tempo aqui não é legal porque ele fica borrachudo, né? Então é só selar mesmo com a frigideira bem quente e já pode retirar. Então vamos aproveitar essa frigideira aqui que grelhamos o nosso camarão e vamos começar o processo do nosso risoto. A gente vai adicionar a nossa frigideira cebola, tá? A gente vai dar uma douradinha aqui nessa cebola. Gente, cheiro, isso aqui tá maravilhoso. A cebola ele cortou em brunoise, pequenininho, em cubinho. Isso, então a gente vai dar uma refogada aqui, ó. Esperar a nossa cebola dar uma douradinha aqui. O cheiro tá incrível. E depois vamos entrar com os nossos outros ingredientes aqui, tá? A gente vai adicionar, depois do processo de finalização aqui dessa cebola, a gente vai entrar com o alho poró, tá? Por que a gente vai entrar com o alho poró? Para agregar mais sabor. Quando a gente grelha o alho poró, ele tem a tendência de soltar mais o sabor do próprio alho poró. Então o ideal é que a gente coloque ele depois que dourar a cebola. Para quem gosta do alho poró com um pouco mais de textura crocante, pode colocar também no final, quase no finalzinho da finalização do risoto, sem problema nenhum. Pode colocar até metade, né? Isso. Colocar um pouco para soltar o sabor agora e metade no final para dar mais crocância. Isso, exato. Eu não gosto muito de sentir a crocância do alho poró, né? Mas, para quem gosta, pode fazer esse procedimento tranquilamente. Então, nossa cebola já dourou aqui, ó. Eu vou adicionar um pouquinho do alho poró. Vou esperar ele dar uma dourada também, dar uma refogada aqui nele. Pessoal, então, a gente está usando um arroz arbóreo, que é um arroz italiano, específico para risoto. Mas por que tem que ser o arroz arbóreo? Então, o arroz arbóreo ele tem uma concentração maior de amido. Então, o risoto ele fica mais cremoso e, consequentemente, mais saboroso. Então, já douramos aqui, ó, nossa cebola e nosso alho poró. Lembrando que quem não gostar de alho poró, pode substituir por outro ingrediente. Ou só o risoto de queijo mesmo. Então vamos adicionar aqui o nosso arroz arbóreo. Essa receita aqui a gente está utilizando para 2 pessoas. Pessoal, e para fazer o risoto, o ideal é a gente sempre usar uma bebida alcoólica. Nesse caso aqui a gente está utilizando o vinho branco, né? Como a gente está fazendo um risoto de camarão, o ideal é sempre que a gente use um vinho branco. Se vocês forem fazer um risoto de carne, por exemplo, vocês podem utilizar o vinho tinto, que é específico, é o mais adequado para carne. E é sempre bom lembrar de usar um vinho que você beba, não um vinho ruim, senão se você colocar um vinho ruim no seu risoto, o risoto vai ficar ruim. Então tem que ser um vinho de boa qualidade, um vinho que você beba na sua casa. Isso. Então aqui, ó, a gente já pode adicionar o vinho. E por que a gente coloca o vinho? Então, o vinho ele ajuda no processo de liberação do amido.
E é importante também deixar o álcool evaporar bem, né? Então a gente coloca o vinho, deixa o álcool evaporar. Observe que está subindo o vapor, isso é o álcool evaporando. Então nesse processo aqui, algumas pessoas têm dúvida, será que dá para uma criança comer esse risoto? Dá tranquilamente, porque o vinho ele evapora, então o álcool evapora, exato, e dá tranquilamente para a criança comer, sem problemas. Então aqui o nosso vinho já evaporou, a gente vai entrar com o nosso caldo. Vou pegar. O nosso caldo ficou cozinhando mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, para pegar bastante sabor. Então a gente vem aos poucos, né? Isso, o ideal é que a gente vai colocando sempre aos poucos o caldo, para a gente chegar no ponto do risoto. O ideal é que o risoto sempre fique num ponto al dente, né? Então, se a gente colocar o caldo todo de uma vez, a gente pode perder esse ponto do risoto. Então, a gente adicionou aqui 2 conchas de caldo e a gente vai mexendo sempre, tá? Até dar o ponto do nosso risoto. Então, vocês viram que o caldo evaporou? Adiciona mais um pouco, até chegar ao ponto do nosso risoto, que é um risoto mais al dente, que é o ideal. Pra não ficar aquele arroz muito empapado, sabe? Vou adicionar um pouquinho mais de caldo aqui, ó. Mexendo sempre para liberar o amido do arroz, tá? E ficar um arroz bem cremoso, bem suculento. Então são vários processos para ele ficar cremoso, né? Colocar o vinho branco, mexer sempre que colocar o caldo para liberando o amido. E no final a gente coloca manteiga. Isso, a gente finaliza com manteiga. Na Itália, geralmente o pessoal tem a tendência de finalizar com azeite extra virgem. Mas brasileiro, né, gente? Ama manteiga, então vamos tacar manteiga nesse trem. Então, pessoal, se sobrar caldo, vocês podem congelar tranquilamente durante, sei lá, 3 meses, não tem problema nenhum. E o ideal também é quando a gente finalizar o processo de cozimento aqui desse caldo, a gente possa processar ele no processador ou no liquidificador sem problemas, porque daí a gente extrai melhor o sabor dos ingredientes que estão aqui nesse caldo, da casca do camarão, dos legumes. Então, se vocês puderem fazer esse procedimento de processar, seria o ideal também. A gente coa, passa numa peneira e pode congelar durante 3 meses. Aqui a gente não processou, igual o Bruno falou, porque a gente deixou cozinhando bastante tempo. Então essa cenoura, essa cebola já não tem sabor nenhum. A gente deixou tipo 1 hora e meia, 2 horas. Então o caldo já tá com todo esse sabor. Se você deixar menos tempo, é importante fazer esse processo que o Bruno falou. Você vai bater a cenoura, a cebola e depois passar por uma peneira, coar e deixar o caldo bem lisinho. Isso. É isso? Exatamente. Então é isso, vamos mexendo aqui esse trem até chegar ao ponto, né? Nosso risoto tem que ter paciência para fazer risoto, porque é um prato que requer um certo cuidado. E paciência também, né? Mas requer paciência, mas não é um prato difícil. Você só tem que esperar um pouco pro arroz chegar no ponto. Mas é isso agora o processo, ir adicionando caldo aos poucos e mexendo. Vocês observaram, a gente não utilizou sal nesse preparo aqui, porque no final, no processo de finalização do nosso risoto, a gente vai adicionar queijo parmesão, vai adicionar manteiga, e todos esses ingredientes possuem sal. Então a gente vai colocando sal aos poucos, até ficar no ponto ideal e agradar ao paladar de cada um. A gente não colocou sal no caldo, né? Por quê? Isso, então, à medida que o caldo ele vai evaporando, a água vai evaporando, o sal ele tem a tendência de ir acentuando mais o sabor no caldo. Então o ideal é que a gente não coloque sal nesse caldo, porque a gente pode agregar o sabor do sal no nosso próprio risoto. Então nenhum caldo que a gente fizer, a gente coloca sal, nunca, né? Não. Tá. O ideal é sempre fazer um caldo de legumes caseiro, é bem mais saudável, bem mais gostoso, mas quem não tiver um caldo, pode fazer com aqueles caldos comprados pronto, né? Mas assim, a gente não recomenda, de jeito nenhum. De forma alguma. Gente, é importante não lavar o arroz, pelo amor de Deus, isso é um erro assim, que algumas pessoas cometem, e o ideal é a gente, de fato, não lavar o arroz de forma alguma, porque o que a gente quer é cremosidade. E a cremosidade que a gente vai obter é exatamente com o amido. Se vocês lavarem o arroz, vai tirar o amido. Então por isso que sai aquela... Todas as pessoas com certeza já lavaram arroz na vida, que sai aquela água branca, aquilo é o amido do arroz. Então, se você lavar, o arroz vai ficar sem amido. Mexe esse arroz,
Chiquitinhas. Meu Deus do céu. E é legal também mostrar, depois no final a gente vai mostrar que a cor do grão, ela muda. Ele fica mais translúcido por fora. Ele não fica totalmente branco igual no início do cozimento. Ai, demora, né? Uhum. Gente, então eu vou provar aqui o meu arroz, ó, ver se ele tá no ponto já ideal, tá? É bom sempre vocês provarem. Então já tá quase no ponto, mais um minutinho aqui nós podemos finalizar o nosso risoto. Então, pessoal, a gente vai adicionar o restante do nosso alho poró aqui, ó. Como eu tinha falado anteriormente no vídeo, a gente precisa, para quem gosta, né, de um pouco do alho poró um pouco mais crocante, a gente coloca já no processo final, para ele não ficar tão molengo. Eu tô separando os camarões maiores pra gente finalizar o prato, porque os menores a gente vai entrar no risoto. Pode colocar? Pode. A gente pode pôr um pouquinho de caldo. Sim. Vou entrar com meia concha de caldo, né? Isso, só mais um pouquinho. Um pouquinho mais. A gente misturou, achou que um pouquinho mais. Então, mais uma. Mais um, menos de um, metade. Vou pôr onde você vai mexendo. Tá, tá ótimo. Então, pessoal, a gente vai adicionar mais um pouquinho de pimenta aqui ao nosso risoto. Ele tá. Pode colocar mais. Ele é nordestino, então pra mim tá ótimo. Depois a gente prova. Só mais um pouquinho. Chega! Chega. Gente, eu amo pimenta, então... Acho que agora a gente vai fazer o processo de finalização do nosso risoto, tá? Então a gente vai entrar com a manteiga. A manteiga tem que ser como? Ela tem que estar gelada para quebrar o processo de cozimento do nosso arroz. E, nosso risoto. E pra que a gente coloca a manteiga? Para dar mais cremosidade ao nosso risoto, para trazer um pouco mais de brilho e agregar mais sabor também. Pessoal, então adicionamos aqui a manteiga. Vamos mexendo bem aqui até a manteiga se agregar ao nosso risoto. Misturar bem. A gente vai adicionar também aqui ao nosso risoto, no processo de finalização, o queijo parmesão ralado. O queijo parmesão vocês podem colocar a quantidade a gosto, tá? Eu amo o queijo parmesão, então vamos colocar bastante parmesão. Então vamos colocar tudo. Taca tudo aí. Então, gente, vocês começam a observar a cremosidade do nosso risoto, ó. Observe que ele está bem cremoso. Então, a gente já finalizou aqui o nosso risoto com manteiga e com queijo parmesão. Tem um teor de sal um pouco maior, então a gente vai provar aqui o nosso risoto e ver se precisa ou não de sal. Obrigado, Fih. Sim. Então, pessoal, vou adicionar um pouquinho mais de sal aqui ao nosso risoto, ó. O sal, lembrando que ele é um realçador de sabor, tá? Então ele realça o sabor do alimento. Acho que pode colocar um pouquinho mais de pimenta. Tá. Adicionar um pouquinho mais de pimenta aqui ao nosso risoto. E olha como ele fica bem cremoso. Tá vendo essas bolhas em cima? Olha como o caldo tá mais espesso e cremoso. É assim que a gente quer o risoto. Lembrando de não deixar ele muito seco. Então, o nosso risoto tá pronto. É bom tampar e deixar um minutinho descansando, né? Isso. Enquanto a gente limpa essa bancada e prepara os pratos. Isso, exato. Vamos Então, lá. vamos.
Então, pessoal, já finalizamos aqui o nosso risoto. Vamos agora para a montagem, tá? E a gente deixou tampado 1 minutinho, só para ele chegar tudo no lugar. Agora descansar um pouquinho. Então a gente vem, olhem a cremosidade desse risoto. Vou colocar ele aqui no prato. Sem fazer muita bagunça para o Bruno não me xingar. Eu nem xingo ela, gente, mentira. Tá bom, chefe? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Serviu o outro. Gente, lembrando que esse menu aqui é para... Esse principal aqui é para 2 pessoas. Famintas. Famintas, exatamente. Esse pratinho especial para o Dia dos Namorados, mas também quem não tiver namorado pode ficar à vontade para fazer esse serviço sozinho. Pessoal, para a finalização do nosso risoto, lembra que nós grelhamos os nossos camarões. Vamos finalizar aqui com os camarões já grelhados, tá? A gente grelhou 3 camarões, né? Para cada prato. E o Bruno coloca assim, com essa decoração, com os rabinhos virados para cima. Quem não tiver uma pinça, pode colocar. Pode colocar com a mão mesmo, sem problema. Vocês que vão comer, tá tudo certo, gente. Agora é o toque do chefe, vocês estão vendo, né? Gente, lembra do nosso molho de maracujá? Então, quem preferir ele na temperatura ambiente, pode ser. Quente também, sem problemas. E eu vou usar ele aqui na temperatura ambiente, mas o que vocês acharem mais agradável ao paladar de vocês, pode ficar à vontade. Então ele coloca em volta do prato esse molho. É importante colocar assim por toda a volta, que toda garfada que você der no risoto, você vai pegar um pouquinho desse molho, não é isso? Isso. Vou utilizar aqui só para finalização mesmo, o basílico, que é uma espécie de manjericão. Quem não encontrar basílico, que é um pouco mais difícil, pode ser o manjericão normal mesmo, né? Isso, sem problemas. Isso é só para dar um toquezinho mais... Chefe. Bom, gente, é isso, nosso risoto. Espero que vocês tenham gostado. Façam para o Dia dos Namorados. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E marquem a gente, né? E marquem a gente. Que a gente quer ver. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.